Em 1950, o psicólogo B.F. Skinner lançou uma pergunta que, olha, deu uma chacoalhada na psicologia. As teorias de aprendizagem são realmente necessárias? Nessa nossa análise da obra famosa dele, a gente vai mergulhar fundo para entender por que essa pergunta desafiou a base da ciência do comportamento. Ok, vamos direto ao ponto. A questão central que o Skinner colocou na mesa foi exatamente essa. Para a gente entender de verdade por que aprendemos, a gente precisa mesmo ficar criando teorias sobre o que rola dentro da nossa cabeça, na mente, no cérebro. Mas, um detalhe crucial aqui. Skinner não era contra a ciência ou contra teorias de modo geral. O alvo dele era um tipo bem específico de explicação que, na visão dele, mais atrapalhava do que ajudava o progresso da ciência. Então, o que ele chamava de teoria problemática nesse contexto era basicamente o seguinte: qualquer explicação para um comportamento que a gente está vendo, mas que busca a causa em algo que estaria acontecendo em outro lugar, sabe, num outro nível, tipo lá dentro do cérebro ou numa mente abstrata, usando termos completamente diferentes do comportamento em si. E Skinner identificou o que ele considerava 3 grandes obstáculos. 3 categorias de teorias que, para ele, desviavam os cientistas daquilo que realmente importava, o comportamento que a gente pode observar. Vamos dar uma olhada nesses inimigos. Primeiro, as teorias fisiológicas, que iam caçar respostas lá nos neurônios e sinapses. Depois, as mais comuns de todas, as teorias mentais, que falavam de expectativas, sentimentos, essas coisas. E por último, as conceituais, que criavam sistemas tão abstratos e complexos que o Skinner até ironizou chamando de sistema nervoso conceitual. E aqui está o pulo do gato, nas palavras do próprio Skinner. O problema com essas teorias é que elas dão uma falsa sensação de dever cumprido. Você diz que o rato aprendeu porque ele espera a comida. Tá, e aí? Agora você tem que explicar o que é essa tal de expectativa. Ou seja, você não resolveu o problema, só empurrou ele para uma camada mais funda e mais difícil de acessar. Certo, se o Skinner rejeita essas explicações internas, qual é a alternativa? A resposta dele foi: a gente precisa encontrar um dado básico, uma coisa que a gente possa medir diretamente, sem ter que especular. Ele começou a analisar as opções que tinha na época. Que tal medir a força da resposta? Não funcionava. Um rato não aperta a alavanca com mais força conforme aprende. E a proporção de acertos e erros? Também não, porque isso não mostra o processo acontecendo, a aprendizagem contínua de um indivíduo. E a latência, hein? O tempo que leva para responder. Essa parecia boa, mas Skinner descobriu que ela também enganava. E a sacada sobre a latência é simplesmente genial. Skinner percebeu que um rato na caixa de partida não ficava mais rápido para sair. O que ele aprendia, na verdade, era esperar na posição certa, já virado para a porta. O que os cientistas estavam medindo como uma redução de latência era, na real, o aprendizado de um comportamento totalmente diferente, o de esperar de um jeito eficiente. E foi aí que, depois de descartar essas outras medidas, Skinner encontrou o seu dado básico, a peça-chave de toda a sua ciência: a taxa de resposta. E o que é essa tal de taxa de resposta? É bem simples. É a frequência com que um comportamento acontece num certo tempo. Para Skinner, essa era a medida perfeita da probabilidade de um comportamento. Em vez de especular sobre a força de um hábito, ele podia simplesmente contar quantas vezes o comportamento acontecia. Simples e direto. E essa imagem aqui ilustra brilhantemente como ele via os dados. Isso é um registro acumulado. Reparem na inclinação da linha. Essa inclinação é a taxa de resposta. Uma linha bem íngreme, subindo rápido, significa muitas respostas, uma alta probabilidade do comportamento acontecer. Agora, uma linha quase reta, na horizontal, indica poucas ou nenhuma resposta. A história inteira do comportamento virava um gráfico, algo visível, mensurável. E o quão sensível era essa medida? Bom, a taxa de resposta podia variar numa escala de até 1000 para 1. Isso permitia que ele detectasse mudanças minúsculas no comportamento, uma coisa que as outras medidas simplesmente não conseguiam pegar. Com essa medida superpoderosa em mãos, Skinner propôs um jeito novo de fazer ciência. Em vez de ficar teorizando sobre a mente, a tarefa agora era manipular as variáveis do ambiente e observar de forma objetiva como elas afetavam a taxa de resposta. Vamos pegar o exemplo da fome. Uma abordagem mais teórica falaria sobre aumento da motivação ou do impulso. Skinner fazia algo bem mais direto. Ele controlava as horas que o animal ficava sem comida e media o efeito exato disso na taxa de resposta. A fome deixava de ser um conceito abstrato para virar uma variável que ele podia controlar.
Os experimentos dele mostravam isso na prática. Olha só o que acontecia quando a dificuldade da tarefa mudava. Com a tarefa fácil, a taxa de resposta ia lá para cima. Assim que ficava difícil, a taxa despencava. E voltava a subir no exato momento em que a tarefa ficava fácil de novo. Não precisava inventar uma inibição interna para explicar isso. A mudança no ambiente controlava o comportamento diretamente. E a extinção, quando o comportamento para de ser recompensado. A teoria clássica falava de inibição. Skinner olhou para isso e propôs outra coisa. A taxa de respostas cai simplesmente porque a situação mudou. A ausência da recompensa torna a situação experimental nova, e o organismo responde menos, do mesmo jeito que responderia a qualquer estímulo diferente. Então, no final das contas, o que a gente tem são duas abordagens bem distintas. De um lado, a teórica, que busca o porquê do comportamento lá dentro, em coisas mentais ou neurais. Do outro, a análise do comportamento de Skinner, que pergunta sobre quais condições esse comportamento acontece. O foco sai de dentro do organismo e vai para as relações dele com o ambiente. Resumindo a história toda, a proposta de Skinner era construir uma ciência do comportamento que fosse prática. Uma ciência focada em prever e influenciar o comportamento. Não com base em especulações sobre a mente, mas sim através da análise cuidadosa das variáveis do ambiente que o controlam. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que ecoa até hoje. Ao focar só naquilo que é observável, no que dá para medir, o que será que a ciência do comportamento ganha em precisão? E o que ela talvez perca em compreensão da nossa experiência interna? A resposta, claro, continua sendo um dos debates mais fascinantes da psicologia.